sendo espanhol, é claro que, de certa forma, o Papa Alexandre VI faria valer, que já era de se imaginar, puxar a linguiça ou a sardinha, se tratando de mares, puxando a sardinha para o lado espanhol. E ele, então, vai mediar por intermédio de uma bula chamada Bula Intercoetera. Isto em 1493, um ano após o descobrimento da América, que Cristóvão Colombo achava e acreditava ter chegado às Índias. Pois bem, Bula Intercoetera dava uma expansão, a princípio partindo da costa da África, aonde havia uma ilha, porque as costas da África estão compostas por vários ilhotas, né? Conjunto de ilhas. Uma delas é a ilha de Cabo Verde. Pois bem, dentro desta bula assinado e mediado pelo Papa Alexandre VI, ele coloca que a extensão, toda ela de 100 léguas partindo da ilha de Cabo Verde, seria então a expansão portuguesa, e as demais, a partir daí de frente, seria toda espanhola. Tudo a leste espanhol, tudo a oeste seria português. Então, Portugal teria da ilha de Cabo Verde 100 léguas à sua frente, seria a sua expansão. O que nos leva a acreditar que, de certa forma, a escola de Sagres, que era muito bem vista e quista por os grandes navegadores formados nessa escola, onde eles tinham ideias a respeito de um outro mundo, de outras porções de terra além mar, tinha certos cálculos que defendia que a esta condição, a esta metria feita pelo Alexandre VI, não era interessante para Portugal. E mesmo sendo um país católico, um país que respeitava e muito a condição e a posição do Papa Alexandre VI, mesmo ele sendo espanhol, questionam e quer, de todas as formas, que um novo tratado seja realizado, porque não concordaria com esse tratado de 1493, o tratado Bula Intercoetera. Bula Intercoetera, Tratado Internacional de Terra. Não vendo outra alternativa e não querendo de forma alguma, nesse momento, visto que os cofres estão lisos, tanto de um lado como de outro, e queria expandir demandas, homens, preparação para um embate com um país que tinha uma potencialidade tal qual tinha a própria Espanha, o rei se viu na condição de solicitar para o Papa que refizesse e automaticamente forçasse um novo tratado. Que oferecesse um novo tratado para que o governo português pudesse analisar e aceitá-lo, já que eles diziam que isso era muito pequeno em relação à vastidão do Atlântico. E é nesta situação que é convocado um ano depois, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, o Papa Alexandre VI retorna novamente, agora com os grandes nomes da navegação, tanto do lado da Espanha como no lado de Portugal, voltavam novamente a sentar-se e à mesa apresentar-se todas os seus pontos positivos e negativos. E após conversa de ambos os lados, e dizendo sobre as alternativas que seria feita e respaldada nesse novo acordo, no dia 4 de junho de 1494, uma quarta-feira,
finalmente foi assinado um novo tratado internacional de terras entre Espanha e Portugal, que ficou historicamente conhecida como o Tratado de Tordesilhas. Sim, para aqueles que não sabiam até agora, esse professor que vos fala passa a você que Tordesilhas nada mais é que uma cidade espanhola. Então, se alguém um dia indagar a vocês, ouvir a perguntar, ou vocês, por acaso, ouvir algo parecido em algum concurso, na prova do Enem ou em qualquer outra situação, que questionarem o porquê que esse tratado recebe o nome de Tordesilhas, você pode então dizer que trata-se de um acordo assinado numa cidade espanhola de nome Tordesilhas. Esse que seria um tratado que seria revigorado novamente depois com um tratado lá na frente, em 1750, com o Tratado de Madrid, que as possessões das terras iria mudar completamente o mapa geográfico. Mas voltamos a nos concentrar sobre esse Tratado de Tordesilhas. O que agora estava diferente em relação ao tratado de um ano atrás, o Tratado Bula Intercoetera? Pois bem, naquele antigo tratado, como já tinha dito a vocês, tinha apenas 100 léguas partindo da ilha de Cabo Verde em direção às possíveis terras a encontrar além-mar. Mas os estudos náuticos português não concordavam e esse tratado foi refeito. No Tratado de Tordesilhas, essa expansão tomou um pouco mais. Saiu de 100 léguas para 370 léguas de extensão, partindo da ilha de Cabo Verde em direção além-mar. Veja que aumentou 270 léguas. Por isso nos faz pensar com tranquilidade que a navegação portuguesa, a escola de Sagres, o governo português e os grandes navegantes daquela época sabia e conhecia muito bem o que estava por descobrir acima dessas 100 léguas. A exigência foi compactada, teve a aceitação do governo português e assim fora feito. Estava a partir daquele momento um novo tratado, com uma extensão de 370 léguas para você conhecer e navegar pelo Atlântico. Começam então agora os preparativos para fazer então essas viagens ou a viagem para se descobrir o que estava nesse novo tratado. O que poderia se encontrar agora que tínhamos uma dimensão de 370 léguas. Logo, uma grande surpresa vai acontecer em 1498, quando o grande navegante Vasco da Gama vai cruzar o Cabo Bojador, passando pelo Cabo das Tormentas. Mais tarde ele vai colocar como Cabo da Boa Esperança, aquele cabo em que todos acreditavam que seria praticamente impossível contornar nas costas da África, e conseguiu rumar até as Índias Orientais. Vasco da Gama. Esse Vasco da Gama, o clube no qual eu comungo, e não aceito piadinha, porque senão pode levar 0 por isso, Vasco da Gama vai ser o primeiro entre eles a fazer essa grande viagem, o que vai animar bastante, então, a coroa portuguesa. Em 1500, então, 6 anos após o tratado, estavam agora começando a preparar esta grande viagem. E é dentro desse burbúrio, Dom Manuel, que ficou conhecido como Dom Manuel o Venturoso, estava agora, mediante os grandes nomes, para que viesse a escolher um para ser aquele que iria comandar a grande frota nos mares. E qual foi a surpresa?
aquele que nunca tinha feito uma só viagem, praticamente um desconhecido, o mais jovem almirante da história, em torno de 33, no máximo 35 anos, ficava responsável para comandar 13 caravelas e uma nau. Pedro Álvares Cabral.